Cleide encosta Wagner na parede da varanda, o corpo tão próximo que o ar parece faltar. Com a voz baixa e firme, sussurra: "Quero você." Wagner, o coroa virgem de 60 anos, sente o coração disparar. Ainda inexperiente no amor, inseguro diante daquela intensidade, responde com um sorriso nervoso: "Acho que já estou muito velho para o amor." Ela sorri, desafiadora e doce ao mesmo tempo, e seus olhos encontram os dele com uma força que parece atravessar o tempo. Cada gesto, cada toque carrega o futuro que o destino preparou. Wagner, o coroa virgem de 60 anos, trabalhador e de poucas palavras, levava uma vida simples e meticulosa. Cada rotina, cada canto da sua casa refletia a disciplina que cultivava desde jovem. Seu corpo ainda firme mostrava anos de dedicação ao trabalho físico, mas seu coração permanecia solitário, acostumado ao silêncio e à ordem. Tudo mudou quando Cleide voltou à cidade. Ela sempre tivera uma queda por Wagner, e o destino parecia conspirar para aproximá-los novamente. Com jeitos sutis, ela passou a estar nos mesmos lugares que ele, a padaria, a feira, até mesmo a pracinha onde costumava caminhar. Sempre sorridente, deixava pequenos gestos que chamavam a atenção dele. Uma risada que ecoava, um aceno discreto, ou simplesmente atravessar o caminho dele de forma casual. Em um desses encontros, Cleide parou ao lado dele, pegando um punhado de flores que acabara de comprar e disse, com um sorriso leve: "Achei que essas cores poderiam alegrar seu dia." Wagner, surpreso com a delicadeza e a familiaridade do gesto, sentiu algo despertar dentro de si. Um calor inesperado percorreu seu corpo e, por um instante, ele se pegou admirando o sorriso dela, sem precisar de palavras. A presença de Cleide trazia uma leveza que há muito não sentia. Wagner sentia-se estranho com a presença constante de Cleide. Nunca imaginara que alguém pudesse penetrar tão suavemente em sua rotina sem quebrar o silêncio que ele tanto prezava. Cada gesto dela, o jeito como ajeitava o cabelo ao sorrir, a leve inclinação do corpo ao falar, deixava seu coração acelerado. E ele se via pensando nela mais do que gostaria. Um calor percorreu sua nuca quando ela passou o braço por cima de sua cadeira, apenas para alcançar algo na prateleira. Cleide, por sua vez, se divertia com o efeito que causava. Ela percebia cada detalhe, o franzir da sobrancelha, o olhar que desviava, o sorriso contido que surgia apenas quando ela estava por perto. Sentia um prazer silencioso em provocá-lo com delicadeza, em tocar-lhe o braço durante uma conversa ou encostar levemente a mão quando lhe entregava algo. Para ela, cada pequeno contato era um convite, um teste para ver até onde Wagner permitiria que se aproximasse. Naquele dia, enquanto ele organizava a lenha no quintal, Cleide se aproximou por trás, apenas o suficiente para que ele percebesse sua presença. Com voz baixa, quase um sussurro, disse: "O dia está quente, mas parece que ficou mais quente agora que você está aqui." Wagner engoliu em seco, tentando disfarçar, mas a mão dela roçando sua nuca provocou um arrepio que ele não esperava. Ele pensou consigo mesmo: essa mulher tem o dom de me desarmar sem nem perceber. E por mais que quisesse manter distância, sentia-se cada vez mais atraído, envolvido por aquele jogo silencioso de olhares e gestos. Wagner sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos.
O coroa virgem de 60 anos, trabalhador e de poucas palavras, começava a perceber que a presença de Cleide era mais impactante do que imaginava. Ela havia retornado à cidade e, aos poucos, ele começou a se sentir inclinado a convidá-la para ir até sua casa tomar um café. Era apenas um gesto simples, mas suficiente para aproximá-los. Ela aceitava com um sorriso, sempre com uma desculpa leve, um passeio, devolver algo que havia esquecido ou simplesmente para conversar. A cada visita, Wagner notava o quanto seu coração batia mais rápido, o quanto sentia falta da companhia dela em silêncio. Cleide, por sua vez, sentia uma alegria silenciosa. Cada vez que entrava na casa dele, percebia pequenos gestos que antes passavam despercebidos. O modo como ele ajeitava a cadeira, o cuidado com que colocava a mesa e aquele olhar que agora a observava de forma mais intensa. Ela gostava de notar como ele hesitava antes de falar, como se ponderasse cada palavra. Enquanto tomavam café juntos, ela se aproximava um pouco mais, deixando pequenos toques sutis no braço dele, no guardanapo, no ombro. Wagner sentia uma corrente percorrer seu corpo, misto de nervosismo e curiosidade, e pensava consigo mesmo: como é que alguém consegue me deixar assim, sem nem tocar de verdade? Nos dias seguintes, Cleide começou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Trazer pão, ajudar com tarefas simples ou simplesmente para compartilhar uma conversa. A casa de Wagner, antes silenciosa, começava a ganhar vida novamente. Um dia, enquanto ele ajeitava algumas ferramentas na sala, ela se aproximou por trás, encostando-o suavemente na parede. O cheiro dela invadiu seu nariz e a respiração dela tocou seu ouvido. Ela falou baixinho, quase sussurrando: "Quero você." Wagner sentiu o corpo inteiro tremer, cada músculo respondendo a algo que há muito não sentia. Mas logo que estava prestes a reagir, respirou fundo e disse em tom de confissão misturado com timidez: "Cleide, acho que estou velho demais para o amor." Ela sorriu, mantendo o olhar firme, mas com ternura. "Eu esperei a vida inteira por você. Fique tranquilo, estou disposta a ir devagar com você." O coroa virgem de 60 anos, trabalhador e de poucas palavras, ficou parado, absorvendo cada sílaba, cada gesto. Pela primeira vez em décadas, sentiu que talvez ainda houvesse tempo para ele descobrir o que era estar verdadeiramente próximo de alguém. Nos dias que se seguiram, os encontros casuais se tornaram rotina. Cleide passava pela casa de Wagner com frequência, trazendo pequenas coisas: pão fresco, uma torta caseira, até mesmo flores do quintal. Cada visita era um pretexto, mas também uma oportunidade de estar perto dele. Wagner, por sua vez, começava a sentir algo que não experimentava há décadas. O calor da presença dela, o jeito como o olhar dela insistia em encontrar o dele, e como cada sorriso parecia falar mais que palavras. Ele se pegava aguardando aquelas visitas com uma mistura de ansiedade e curiosidade. O coroa virgem de 60 anos sentindo-se vulnerável como nunca antes. Cleide, sentindo a tensão e a hesitação dele, decidiu testar os limites de forma sutil. Um dia, enquanto ele limpava a cozinha, ela se aproximou e tocou seu braço com delicadeza. "Wagner", disse com um sorriso tímido, "você percebe que eu gosto de estar perto de você, né?" Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Mas a mão dela, deslizando suavemente pelo seu ombro, fez seu coração disparar.
Ele olhou para ela e disse baixinho, quase para si mesmo: "Não sei bem como lidar com isso." Ela se aproximou mais, encostando a testa na dele, sentindo cada batida do seu coração. "Então, vamos devagar, juntos." Naquele instante, Wagner percebeu que não estava mais sozinho e que talvez, finalmente, o amor pudesse encontrar espaço até para um coroa virgem de 60 anos. Na manhã seguinte, Wagner sentiu o peso da expectativa no ar. O simples fato de imaginar Cleide cruzando a porta de sua casa já fazia o coração bater mais rápido. Ele se perguntou se estaria pronto para algo tão novo, tão intenso, depois de tantos anos de silêncio e rotina. O coroa virgem de 60 anos sentia-se vulnerável, mas curioso, como se cada sensação estivesse despertando uma parte esquecida de si mesmo. Cleide, por outro lado, observava cada detalhe dele com cuidado. O jeito como ele se movia, concentrado nas tarefas, o olhar firme, mas cauteloso, cada gesto que revelava a força e a timidez ao mesmo tempo. Ela se aproximou enquanto ele lavava a louça, tocando levemente sua mão. "Wagner", sussurrou próximo o suficiente para que ele sentisse a respiração dela. "Posso te ajudar?" Ele se afastou apenas um passo, mas não se retirou completamente. "Cleide, começou hesitando. Não sei se estou pronto." Ela sorriu quase desafiadora, mas ainda suave. "Não precisa ter pressa. Só quero estar com você." O silêncio entre eles ficou carregado de expectativa, como se cada palavra não dita tivesse mais força que qualquer conversa. Wagner sentiu o peso do desejo e da responsabilidade misturados, mas a presença dela era impossível de ignorar. Um calor começou a subir pelo peito dele, lembrando-lhe que, mesmo sendo um coroa virgem de 60 anos, ele ainda podia se sentir vivo de maneiras que há muito tempo não sentia. Mais tarde, enquanto arrumavam a cozinha, Cleide se aproximou de Wagner com um sorriso leve, quase travesso. Ela encostou-o suavemente na parede, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela. "Quero você", sussurrou, tão baixo que parecia um segredo só deles. Wagner engoliu em seco, sentindo o coração disparar como nunca antes. A mão dela ainda repousava em seu peito, firme e delicada ao mesmo tempo. Ele desviou o olhar por um instante, como se buscasse forças, e então falou com uma voz baixa, carregada de timidez e sinceridade. "Cleide, eu estou velho demais para o amor. Não sei muito bem como lidar com isso." Ela riu suavemente, encostando a testa na dele, tão próxima que ele podia sentir a respiração dela misturando-se à sua. "Wagner, esperei a vida inteira por você. Fique tranquilo, estou disposta a ir devagar com você." Um silêncio profundo caiu sobre eles. O coroa virgem de 60 anos, forte e reservado, sentiu-se de repente vulnerável, mas vivo como nunca. A intensidade do momento fez cada segundo durar uma eternidade, e naquele instante nenhum deles queria se afastar. Wagner se afastou apenas o suficiente para encarar o rosto de Cleide. Seus olhos, normalmente sérios e contidos, agora refletiam um turbilhão de emoções que ele mal sabia nomear. Aquele toque dela despertava algo que ele nunca havia sentido, mesmo aos 60 anos, coroa virgem e trabalhador de poucas palavras. Enquanto isso, Cleide sentia o coração acelerar a cada hesitação dele. Gostava de perceber a vulnerabilidade naquele homem que sempre pareceu tão firme e inpenetrável. Ela percebeu que não precisava apressar nada. Cada olhar, cada gesto já falava por eles. "Quer me mostrar como você toma seu café?"
Ela perguntou com um sorriso provocador, tentando aliviar a tensão que crescia entre eles. Wagner riu baixo, a voz rouca e quase inesperada. Café? Acho que posso conseguir isso, respondeu, levando-a para a sala, mas mantendo a mão dela entrelaçada na sua, um toque que dizia mais do que palavras poderiam. Enquanto caminhavam, ambos sentiam o magnetismo entre eles crescer. Cleide imaginava que, aos poucos, quebraria a barreira que Wagner havia construído ao longo dos anos. E ele, por sua vez, começava a perceber que talvez não estivesse velho demais para o amor, apenas precisava de alguém que entendesse seu ritmo. Enquanto Wagner preparava o café, Cleide se apoiou no balcão, observando cada gesto dele. Sentiu-se atraída pela firmeza nos movimentos, pelo cuidado quase instintivo que ele tinha ao lidar com coisas simples. Cada detalhe parecia carregado de significado. Wagner sentiu o calor do olhar dela sobre si e percebeu que algo dentro dele começava a despertar. Um arrepio percorreu seus braços e ele teve que controlar a respiração para não demonstrar totalmente. Havia uma tensão deliciosa entre os dois, silenciosa, mas intensa. Você sempre cozinha assim? Cleide perguntou com uma voz suave que mal disfarçava a curiosidade e o interesse. Nem sempre, respondeu Wagner, olhando para ela por cima do ombro. Mas hoje acho que posso fazer uma exceção. Cleide sorriu, aproximando-se mais, permitindo que o toque sutil de seus dedos na mão dele aumentasse a intimidade do momento. Ela sentia que cada pequeno contato despertava em Wagner emoções que ele mesmo ainda tentava entender. Por dentro, Wagner pensava: nunca pensei que alguém pudesse mexer comigo assim, e eu que sempre me achava velho demais para o amor, talvez eu não esteja tão velho assim. O aroma do café se misturava à atmosfera carregada de expectativa. Cleide sentiu uma onda de coragem e decidiu se aproximar mais, encostando-se levemente nele, deixando que o calor dos corpos se encontrasse de forma quase imperceptível. Wagner caminhava pela pracinha quando percebeu Cleide conversando com um rapaz. Eles estavam próximos demais, rindo, tocando levemente os braços um do outro. Um aperto se formou no peito de Wagner, uma mistura de ciúme e surpresa que ele não esperava sentir. Por que meu coração dispara assim? Eu nem sei lidar direito com isso, pensou, sentindo o rosto esquentar. Ele se aproximou, mas mantendo distância, observando cada gesto dela. Cleide parecia alheia à tensão que crescia nele, e isso só aumentava seu desconforto. Wagner sentiu vontade de intervir, mas algo dentro dele hesitou. O medo de parecer frágil, de mostrar que, afinal, o coroa virgem de 60 anos também podia se perder em sentimentos. Quando Cleide percebeu Wagner, o sorriso dela se iluminou. Um arrepio percorreu o corpo dele e, de repente, todo o ciúme se transformou em uma necessidade ardente de tê-la perto. Ele se aproximou devagar e, quando chegou ao lado dela, falou baixo, quase entre dentes. Parece que alguém se diverte demais com estranhos. Cleide olhou para ele e o brilho nos olhos dela fez o coração dele disparar ainda mais. Wagner, disse ela, aproximando-se, tocando levemente seu braço. Não precisa se preocupar. Só você importa. O toque dela acendeu algo dentro de Wagner e ele sentiu o ciúme se transformar em desejo, uma tensão elétrica que atravessava cada centímetro do corpo.
Sem dizer mais, ele segurou a mão dela, sentindo que, apesar de todo o medo e insegurança, não queria deixá-la escapar. Wagner sentiu por um instante um frio na barriga, a sensação de que poderia perdê-la para sempre se não tomasse uma atitude. Seu coração, antes calmo e contido, começou a disparar. Era hora de ser mais ousado. Ele se aproximou de Cleide com um leve sorriso nos lábios e disse: "Que tal um passeio a cavalo amanhã? Conheço um lugar que vai te deixar sem fôlego." Cleide arregalou os olhos, surpresa e animada, e aceitou sem hesitar. No dia seguinte, os cavalos os aguardavam e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. O caminho os levou por trilhas tranquilas, entre árvores altas e campos abertos, e cada passo do cavalo parecia aproximá-los ainda mais. Enquanto cavalgavam lado a lado, Wagner sentiu a mão de Cleide roçar a sua, um toque leve, quase imperceptível, mas que acendeu uma chama dentro dele. Ele desviou o olhar para ela e encontrou um sorriso tímido, cheio de expectativa. O silêncio entre os dois era confortável, carregado de tensão, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor. Em um momento, pararam à beira de um pequeno lago, onde a água refletia o céu em tons de laranja e rosa. Wagner desmontou e estendeu a mão para ajudá-la a descer do cavalo. Quando Cleide tocou sua mão, o calor se espalhou por todo o corpo dele. Aproximou-se dela devagar, sentindo o perfume suave que sempre o deixava tonto. "Wagner", sussurrou Cleide olhando profundamente em seus olhos, "eu gosto de você mais do que posso explicar." Ele sorriu, incapaz de conter o desejo que crescia dentro de si. Aproximou-se ainda mais, e num instante estavam tão próximos que o coração de ambos parecia bater no mesmo ritmo. Um toque no braço, um roçar de mãos, um olhar que falava tudo que palavras não conseguiam. Aquele passeio de cavalo se transformou num espaço onde o tempo desacelerava e a distância entre eles desaparecia a cada segundo. O passeio de cavalo tinha sido mais do que um simples passeio. Havia sido um acerto absoluto. Cada passo, cada toque, cada olhar compartilhado despertou algo profundo dentro deles. Wagner, o coroa virgem, sentiu uma clareza que nunca tivera antes. Era com Cleide que queria passar o resto da vida. Enquanto cavalgavam de volta, o silêncio entre eles era confortável, cheio de cumplicidade. Cleide, por sua vez, não conseguia esconder o brilho nos olhos e o sorriso leve que florescia a cada gesto dele. Em seus pensamentos, a certeza de que aquele homem, de poucas palavras e coração intenso, era o seu porto seguro. No caminho de volta, pararam novamente sob a sombra de uma grande árvore. O vento suave movia os cabelos dela, e Wagner tomou a mão de Cleide entre as suas. Sentiu o calor da pele dela, a delicadeza de seus dedos, e foi impossível não se aproximar. "Cleide", disse ele, a voz mais firme do que nunca, "eu quero você ao meu lado, para sempre." Ela sorriu, sentindo o coração disparar. "Eu também quero, Wagner. Vamos viver nossa vida juntos, para sempre." Aqueles minutos foram intensos, cheios de emoção e ternura. Entre risos tímidos e olhares apaixonados, eles tomaram uma decisão silenciosa, mas poderosa: casar e construir uma vida a dois. Nenhum dos dois se lembrava de ter sentido algo tão completo, tão verdadeiro. O coroa virgem, aos 60 anos, finalmente encontrara seu amor. E Cleide, depois de anos de espera, sentia que todo o tempo havia valido a pena.
Caminharam lado a lado de volta à cidade, sentindo que o futuro finalmente pertencia a eles. Depois do passeio de cavalo, algo sutil, mas poderoso, mudou entre eles. Cada olhar, cada toque parecia carregar um significado novo. O dia a dia ganhou um brilho inesperado. Com o tempo, perceberam que queriam mais do que apenas dividir a rotina. Queriam oficializar o que já sentiam. A ideia de um casamento simples surgiu como natural. Nos dias que antecederam a cerimônia, ambos se dedicaram aos preparativos com entusiasmo. Cleide escolhia flores, cores e pequenos detalhes que deixassem tudo delicado, enquanto Wagner cuidava de estruturas, concertos e construía um banco de madeira especial no jardim, o lugar que logo se tornaria o refúgio dos dois. No grande dia, a cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. A luz suave do entardecer iluminava o jardim perfumado pelas flores recém-plantadas. Os poucos convidados observavam emocionados, enquanto Wagner, o coroa virgem de 60 anos, trocava votos sinceros com Cleide, prometendo cuidado, atenção e amor sem medidas. Ela, por sua vez, sorria com os olhos brilhando, sentindo cada palavra penetrar fundo em seu coração. Após o casamento, a vida a dois se desenrolou em pequenos rituais diários. Preparavam o café juntos, limpavam a casa lado a lado, riam de pequenas desorganizações e celebravam cada conquista, por menor que fosse. À noite, sentados no banco do jardim, envoltos pelo perfume das flores e pela brisa suave, compartilhavam conversas, risadas e silêncios confortáveis. O toque das mãos, o calor dos corpos próximos e o brilho da lua criavam uma intimidade completa, onde cada sensação era amplificada. O cheiro da terra molhada, a maciez das pétalas, o som suave das folhas ao vento e a presença constante um do outro transformavam cada momento em memória viva. A casa, o jardim, o banco de madeira, o cheiro do café e das flores, a luz dourada do entardecer, tudo parecia conspirar para que o amor deles crescesse mais forte a cada dia. Entre risos, toques e confidências, Wagner e Cleide descobriam que o amor não precisa de pressa, mas de presença intensa, e que cada detalhe, por menor que fosse, poderia se tornar inesquecível quando compartilhado juntos. A vida de Wagner, o coroa virgem e Cleide parecia ter sido cuidadosamente desenhada pelo destino. Cada passo, cada reencontro, cada silêncio compartilhado, tudo conduziu até aquele instante. Wagner, que jamais imaginara viver um amor assim, encontrou em Cleide o encaixe perfeito para a sua solidão. E Cleide, que carregava as marcas de relacionamentos difíceis, finalmente descobriu um porto seguro, alguém que a compreendia de forma única. O mundo parecia conspirar para que seus caminhos se cruzassem, e agora tudo fazia sentido. Era como se cada escolha, cada espera, cada momento da vida os tivesse preparado para esse encontro. Um amor tardio, mas completo, que só quem acredita na força do destino poderia reconhecer. E você, que nos assiste, acredita que existe um destino que nos guia até quem realmente devemos amar?